central, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastorzão. Com esse friozinho, com essa chuvinha, eu imagino que realmente seja difícil o povo sair de casa, né? Mas ontem à noite, algumas pessoas me procuraram, foram curadas aqui ontem. Eu sei que Deus vai continuar curando aqui hoje pela manhã. Deus vai curar hoje à noite. Talvez você não creia nisso, filho. Mas tem alguém em casa, sua família, alguém que esteja assim, doente, traz. Só para você ver o mover de Deus, o agir de Deus. Às vezes a nossa incredulidade, ela se interpõe entre a nossa vida e a vida de outra pessoa. Ela se interpõe, barrando a impressão que a gente tem, aquele fluir, aquele favor de Deus. Por isso que é importante demais. Eu gosto muito da palavra obediência. A palavra obediência na Bíblia, no original, eu não entendo absolutamente de hebraico nem de aramaico, é mais ou menos barak. E ela dá uma ideia daquele que se prostra diante do abençoador. Sabe por quê, irmãos? Obedecer, às vezes é fácil obedecer aquilo que você gosta. Mas às vezes obedecer aquilo que você não gosta é um negócio interessante, né? É aí que prova a sua verdadeira essência como cristão de obedecer. Jesus, lá em Mateus 28, no finalzinho, antes de ser assunto aos céus, ele disse: olha, vocês vão, pregam o evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês façam discípulos. E ele fala uma coisa muito interessante: ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado. Ou seja, pregar o evangelho às vezes é até fácil. Agora, fazer o discípulo é uma caminhada mais árdua, necessita perseverança, necessita consagração, necessita intimidade, necessita oração. Por isso que eu peço a Deus que ministre o seu coração nessa manhã. Eu quero fazer mais oração. Se anima a gente fazer mais oração? Deus, toma nossas vidas aqui nas tuas mãos. Nos abençoe, Deus. Ó Deus, eu lembro ali da tua palavra, quando a tua palavra diz que os primeiros discípulos creram nele quando, num casamento, o Senhor transformou água em vinho. Ó Deus, agora só tomou daquele vinho quem estava na festa. Só tomou daquele vinho quem estava presente. Por isso, ó Deus, manifesta o teu poder aqui nessa manhã. Se revela, Deus, aos teus filhos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos capítulo 5, no verso 21. Marcos capítulo 5, verso 21. Você que acordou, não conseguiu sair de casa, está debaixo da coberta, está nos acompanhando pela internet. Abre aí a sua Bíblia, Marcos capítulo 5, verso 21. A Bíblia diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva.
E o verso 24 diz assim: Jesus foi com ele. A partir do verso, aí você pula alguns versículos, no verso 35, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso de que lhes disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, não somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém, irmãos? Que palavra tremenda, que palavra linda. Todas as vezes que a gente lê um texto na palavra, a gente tem que ver o contexto e ver o que o Senhor quer nos transmitir. Sempre tem algo muito profundo, algo muito poderoso nas Escrituras, que o Senhor revela. Nós vemos aqui Jesus realizando um milagre. Mas se nós pegarmos aqui, está aqui no Evangelho de Marcos capítulo 5, a partir do verso 21 nós lemos. Se você for lá para o final do capítulo 4, depois de performar muitos milagres, de pregar o Evangelho, de fazer coisas tremendas, Jesus talvez nessa região ali, na cercania, na beira ali de Cafarnaum, foi justamente no entorno ali do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lagoão de água doce, que está ali cravado ali na parte de cima ali do estado, de um país chamado Israel. Se você for hoje, do lado direito ali, tem um país árabe chamado Jordânia. Então, esse mar da Galileia, ou também Lago de Genezaré, foi justamente naquele entorno que Jesus desenvolve a maior parte do tempo do seu ministério. E quando Jesus, lá em Marcos capítulo 4, no finalzinho, fala assim, ele chega para os discípulos, eu vejo que Jesus estava cansado. Quando você trabalha o dia inteiro, durante dias, e Jesus fala assim: vamos para o outro lado. Irmãos, eu amo esse texto. O outro lado era justamente onde hoje é um país chamado Jordânia. Já naquele tempo, era uma região onde o evangelho é pouco conhecido. Sabe por quê? Ali eles criavam porcos. E judeu não come porco, carne de porco. E se o judeu não come carne de porco, ali não era a região habitada por judeus. E Jesus chega do outro lado, mas no percurso, a Bíblia fala que Jesus foi tirar uma palhazinha, foi tirar uma sonecazinha dentro do barco. E de repente o vento começou a soprar. De repente as ondas se levantaram. E os discípulos que estavam com Jesus achavam que o barco ia pique, ele ia afundar. E aí eles acordaram Jesus, falaram: Senhor, Senhor, não te importa que morramos? E Jesus olha para a fé daqueles homens, da pequena fé daqueles homens. Eu imagino assim, deve ter dado assim, levantou, fez assim e falou: não é possível.
vocês andam comigo já há tanto tempo, vocês já me viram fazer tantas coisas, eu estou aqui dando uma cochilada santa, e vocês me acordam por causa desse ventozinho, por causa dessas ondazinhas, porque entrou uns 5 litros ou 10 litros de água aqui nesse barco. E a Bíblia fala que Jesus acalmou o vento e acalmou as águas. E eles chegam do outro lado. E eles chegam justamente nessa região chamada Decápolis. E o que acontece? Vem ao encontro de Jesus, discípulos, um endemoniado. Irmãos, não era um endemoniado meia boca desse que aparece todo dia que você expulsa aí, não. Ele tinha uma legião de demônios. Essa palavra legião faz alusão a um contingente do exército romano composto de 6.000 soldados. Pastor, ele tinha 6.000 demônios. Irmãos, eu sou que nem Jonas. Às vezes a gente tem um impulso de incredulidade, mas a gente sempre se arrepende e volta para o Senhor. A Bíblia fala que Jonas foi parar na barriga do peixe. Mas se a Bíblia dissesse que o peixe fosse parar na barriga de Jonas, eu acreditava, porque eu creio na palavra de Deus. E a Bíblia fala então que Jesus desce do barco, depois de ter sua soneca interrompida, e chega um endemoniado naquela terra chamada terra de Gadara, região dos Gerazenos. E esse jovem que morava, gente, no meio do sepulcro, traduzindo português coloquial, o cara morava no cemitério. Eu não sei assim, o que deve ser morar no cemitério. Assim, não deve ser uma coisa assim muito boa. A Bíblia fala que ele tinha tanto demônio, que as pessoas nem correntes o prendiam. E ele ficava, pastor, morando no cemitério ainda pelado, porque eles colocavam roupa e ele rasgava as roupas. Como não tinha jeito com ele, eles deixavam ele morar no meio do cemitério. Porque aquele ambiente de morte, aquele ambiente onde, para quem não é cristão, nunca veria um recomeçar, porque estava ali no meio do mausoléus, é que morava aquele jovem. E a Bíblia fala que ele vem em direção a Jesus, se prostra diante de Jesus e fala assim: que tenho eu contigo, ó Filho do Altíssimo? E Jesus olha para aquele jovem. Eu imagino que já vendo ali a família daquele jovem, que não tinha aquele jovem em casa por causa de uma legião de demônios. Não tinha aquele jovem em casa porque todo o destacamento, talvez policial ali, do exército ali, já havia tentado pegar aquele jovem, pôr roupa nele, dar comida para ele, fazer a barba dele, e ninguém conseguia. E Jesus pergunta para ele: qual é o seu nome? Ele fala assim: meu nome é Legião, porque somos muitos. E a Bíblia fala que Jesus então expulsa aquela legião de demônios, e os bichos pedem a Jesus para ir para uma manada de porcos que estava assim perto, e os demônios vão para aquela manada de porcos, e a Bíblia fala que elas precipitam-se no mar. Ou seja, Jesus livra o endemoniado, acaba com a economia local, e ainda os caras chegam e falam assim: ó Jesus, melhor você ir embora, não fica por aqui não. Houve uma rejeição. Mas eu quero dizer para vocês, querido, que Jesus atravessou um mar, enfrentou uma tempestade, porque uma vida era preciosa para ele. São poucas pessoas que temos aqui, mas se fosse apenas uma pessoa, ainda assim, uma vida é preciosa para Jesus. E Jesus pega o barco de novo, volta para o outro lado.
E quando ele chega no outro lado, quem aparece? Jairo, o principal da sinagoga. E eu quero ministrar na sua vida hoje de manhã 3 princípios para um cristão empoderado. 3 princípios que vão mudar a sua vida espiritual. E eu quero destacar aqui o primeiro princípio. Eu queria usar aqui um texto que está em Deuteronômio capítulo 28, que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Posso ouvir um amém bem espiritual, irmãos? Todas essas bênçãos virão sobre vocês, os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Meu Deus, pegou aí, irmã? Como também as colheitas de sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Sabe, irmãos, o amor de Deus, ele é incondicional. Não tem nada que você possa fazer que Deus vai amá-lo mais ou menos. Mas a bênção, ela é condicional. Sabe, aquela condição, e essa condição poderosa, eu acho que é o primeiro exemplo que nós temos nesse texto. A Bíblia fala que Jairo se prostra diante de Jesus. Quando Jairo, que era o principal da sinagoga, vocês lembram? Ele era judeu. Eles chamavam Jesus e seu grupo de bando dos criadores de uma nova seita. Eles já estavam querendo matar Jesus. E de repente o principal da sinagoga chega, se ajoelha diante de Jesus. Então, a primeira condição, filho, nós temos que nos submeter ao Senhor. Submissão significa obediência. Sem obediência, irmãos, nós somos cristãos fracos. Somos cristãos débeis. Somos cristãos sem poder. Somos cristãos sem autoridade. Cansei de ver gente, 30 anos de igreja, não consegue expulsar um demôniozinho meia boca que aparece. Aí tem que ligar para pastor. Lá na central, a minha rede chama Rede Dínamos. É alusão àquele texto que diz: o evangelho é o dínamos de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós começamos uma rede pequenininha, a Bárbara lembra, 23 células. E já há alguns anos nós somos a maior rede da igreja. Já abrimos igrejas inteiras, abrimos Alphaville, uma região difícil. Como dizia Ronaldo Lidório, é uma das 6 regiões mais difíceis de abrir, é quando uma região onde o pessoal está no topo da pirâmide econômico-financeira. Nós plantamos igreja linda. Eu enviei um dos meus discípulos para lá, o pastor Sami. Se vocês não convidaram ainda, convido para vir aqui, que vocês vão amar o pastor Sami. Nós acabamos de abrir agora, no meio da pandemia, quando nós crescemos 50%, a minha célula de Astrid multiplicou 10 vezes. Nós abrimos agora uma igreja na Pampulha com 120 células, das quais a maioria era da nossa rede. Com as nossas células foram enviadas a maioria das células para abrir o Eldorado. E agora nós estamos preparando ali na região do Barreiro. 60% das células eu peguei do Barreiro já são da nossa rede. Nós estamos preparando já
abrir Central Barreiro, nós já temos 70 células lá. O fato, irmãos, quando a gente submete ao Senhor, a gente experimenta algo. E Jesus vem com a gente. E quando Jesus vem com a gente, algo de extraordinário acontece. Quando Jesus vem com a gente, você inicia um recomeço, mas principalmente o momento de viver experiências novas, experiências sobrenaturais. O segundo ensinamento, o segundo princípio, está aqui nesse texto, quando a Bíblia fala que, no verso 24, Jesus foi com ele. Aí, Jesus cura aquela mulher que toca na orla das vestes de Jesus. E de repente, a gente chega no verso 35, e eles recebem uma má notícia. Quem aqui já recebeu uma má notícia? Irmãos, má notícia chega o tempo todo. Você pode estar num lugar sem telefone, sem sinal, uma má notícia, ela chega. E aí eu imagino que Jairo, ele devia estar esperançoso. Ele colocou em risco a sua reputação, a sua posição, a sua condição econômico-financeira, a sua família, porque ele era judeu, o principal da sinagoga. Ele se ajoelhou diante de um homem, ele reconheceu que Jesus era Deus, ele reconheceu que Jesus era Senhor, Jesus que era 100% homem, 100% Deus. E o segundo princípio, eu queria trazer um texto aqui de Hebreus capítulo 13, no verso 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Jesus está com seus discípulos, Jairo está com ele. Ô, gente, o principal da sinagoga, a roupa dele era diferente. Não era essa roupa de jovem. Você viu os jovens aqui, né? Uma calcinha apertada, um tênisinho assim, uma camisa. Não, a roupa do principal da sinagoga era uma roupa diferente. Não tinha uma camisa bonita igual a minha. Era aquela roupa do principal da sinagoga. Todo mundo via passando a frente e falava assim: ó, está ali passando o principal da sinagoga. E de repente Jairo está ali com Jesus. Aí chega as bênçãos lá da casa dele, aquelas bênçãos, sabe aquele que tem prazer em dar má notícia? E eles falam assim: ó, para de incomodar o mestre, sua filha já morreu. Eu imagino aquele homem, irmãos, ele olha para Jesus, e falou, e deve ter imaginado assim: ó, mas o senhor falou que vinha comigo. O senhor veio comigo. Nós estamos indo para a nossa casa, nós estamos na metade do caminho. Mas ele não fala absolutamente nada, ele só olha para Jesus. E Jesus diz para ele: não temas, crê somente. Sabe, irmãos, o segundo princípio de um cristão empoderado é um cristão que tem um novo nível de fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. O fato era, a menina já estava morta. O fato era que o espírito de vida já havia deixado aquela menina. O fato era que só estava um presunto, uma menina fria. O fato é que Jesus dá uma palavra contrária. Onde havia morte, o Senhor Jesus havia decretado vida, falou: não temas, crê somente. Ele não falou assim: olha, eu vou ressuscitar sua filha. Ele não falou assim: olha, sua filha vai voltar a viver. Ele aguçou e iniciou um processo de fé em Jairo. Jairo já creu em Jesus.
Ele se ajoelhou diante de Jesus e nesse momento ele já vai para um novo nível de fé. Jesus fala assim para ele: não temas, crê somente. Sabe, irmãos, eu não nasci em lar evangélico. Eu estava falando com os pastores ontem que a mãe da minha mãe era presbiteriana. Tinha 30 e poucos anos, já tinha 8 filhos. E ela faleceu num parto. E ficou meu avô com 8 filhos para criar. Ele não voltou mais na igreja. Os filhos não... Todo mundo desviou. A minha mãe foi batizada na igreja presbiteriana. Então, eu cresci. Quando eu morava aqui em Juiz de Fora, eu frequentei 8 anos o maior centro espírita de Juiz de Fora. E quando eu fui morar na fazenda, lá em Nanuque, na Próspera, na Grande, na Princesa dos Vales, a gloriosa Nanuque, fica ali na divisa de Minas, Bahia, Espírito Santo, terra do gado forte. O que acontece? A minha mulher virou crente. Minha mulher converteu. E eu falei para a Astrid, se você der dinheiro de vaca minha, de boi meu para pastor, o trem vai ficar feio. E lá, irmãos, a gente produziu uma cachaçinha, 150 mil litros por ano. Coisa assim, básica, para consumo próprio. Era a famosa cachaça poca-tênis. Sabe por quê, irmão? O pé do sujeito vai inchando, o tênis abre. Né? Já viu a pessoa quando alcoólatra bebe muito, o pé incha, a mão incha, aí pum, pocava os tênis tudo. E aí minha mulher virou crente. Gente, crente é um povo esquisito. 50 quilômetros de Nanuque tem uma cidade chamada Carlos Chagas. Eu não sei se o pastor sabe, mas o Ronaldo Lidório nasceu em Nanuque. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Ronaldo Lidório nasceu em Nanuque. O irmão dele, Gedeon Lidório, nasceu em Carlos Chagas, foi o meu colega de seminário. O pai do Ronaldo Lidório foi pastor da igreja presbiteriana de Nanuque, onde foi a primeira igreja em Nanuque que eu entrei na minha vida. Entrei uma vez, nunca mais voltei. E aquele negócio, os irmãos iam lá para fazer estudo bíblico toda semana. Eu voltava da fazenda com a roupa cheia de cocô de vaca, mexendo no curral o dia inteiro, cansado, fedendo, e sentava lá, dormia no meio daqueles irmãos, e a minha mulher orando. Aí deu um tempo, a gente volta para Belo Horizonte. Eu fui morar ali no bairro Santo Antônio, onde é a sede da Igreja Batista Central. Eu fui morar um quarteirão da Igreja Batista Central. E aí, eu abri a conta num banco local para poder fazer um financiamento, comprar um apartamento. Só que o gerente desse banco era da Igreja Batista Central. Foi onde a Astrid começou a frequentar, minha esposa. Entrou numa célula. E aí eu falei: Astrid, não vou nessa negócio de igreja de crente, porque crente, quando fala que te liga, liga mesmo. Crente, quando fala que vai na sua casa, vai mesmo. E você oferece para dormir, ele vai e dorme mesmo. Comer, então, nunca vi um povo comer igual ao tal do crente. Esse povo até não bebe, não. Mas eu nunca vi um povo comer igual ao tal do crente. Ô, gente, eu ia lá no gerente e tal, sem dinheiro, querendo crédito. Toda semana eu ia lá tomar um café com ele, e um dia ele me convidou para a formatura de um curso chamado Casados para Sempre. E eu falei assim: se eu não for na formatura, o empréstimo não sai. E eu começo então. Aí eu falei assim com a Astrid: eu acho que o gerente do meu banco é lá da sua igreja. Ele me convidou para uma formatura, assim: você quer ir? Vamos lá, né? Porque senão não vai, o empréstimo não sai, continuar pagando aluguel. E aí, fui na formatura. Bárbara, o maior golpe da história, era para me inscrever no tal do curso. E me inscrever no tal do curso. Primeira coisa que ele fez, me inscreveu no curso.
Primeiro dia de Casados para Sempre, aí falou o negócio lá, que tinha que abrir coração, confessar pecado. Falei, estou fora desse trem. Eu faço esse curso com você, eu não quero virar crente, eu não gosto de crente. Esse povo veste mal, esse povo é esquisito, põe um livro preto debaixo do braço, eles vão para o céu, o resto tudo vai para o inferno. Diz que faz aquela coisa pelo buraquinho do lençol, eu não quero. Eu quero fazer no modo raiz mesmo. Crente é um povo esquisito, gente. Eu me lembro, a minha mãe, a minha tia foi a primeira pastora metodista de Minas Gerais. E um dia ela foi lá em casa, eu era pequenininho. A minha mãe falou assim, ela é protestante. E eu falei assim, o que é isso, mãe? É bom ou é ruim? É contra o Papa. Aí eu falei assim, é bom ou é ruim? E o fato é que eu começo a fazer o tal do curso Casados para Sempre. E no primeiro dia eu falei, gente, eu não vou aguentar esse trem não. Uma apostila dessa grossura. O sujeito começava a ler a apostila 8 horas da noite, meia-noite e meia, estava lendo a apostila. Eu já estava lá nos braços do Morfeu, que eu dormia, cochilava, babava naquele trem. E eu falava para a Astrid, nada de fazer, volto para casa. Para casa tinha que confessar aqueles negócios. Eu falei, estou fora desse negócio. E lá nesse grupo tinha um baixinho que ficava me chamando para um tal de célula. Eu falei, Astrid, esse negócio que você vai e tal de célula, então, não para de me chamar para essa tal da célula. Mas como também eu queria assim, ser um pouco amável, gentil, eu falei para ele, ó, faz o seguinte, filho, ano que vem você me liga que eu vou lá na tal da célula. Ô gente, o janeiro passa, o ano que vem chega. Estou um dia tomando a minha gelada lá em casa, com o pé para cima, comendo um salaminho fatiadinho e tal. O telefone toca. Era o baixinho. Ô Oswaldo, você falou que vinha na minha célula, ela recomeça amanhã, fevereiro de 2002. E aí eu falei, vou ter que ir lá na casa do crente. Falei, Astrid, eu vou lá, mas você não fica com esperança não. Eu vou lá essa vez e não volto mais lá. Eu não quero ser crente. Não quero virar crente. Como diziam antigamente, crente é o povo mais jeca da face da terra. Povo esquisito, senhor. Irmão, abraçação, apegação. E aí, eu sempre que crente vem conversar mole, chegava que bando de crente lá em casa, com as bíblias pretas debaixo do braço e falava assim, irmão Oswaldo, eu não sou irmão. Os caras, gente, aí eu resolvo e tal na primeira célula. Cheguei lá, tinha um barbudo na porta, todo homem que entrava ganhava um beijo do barbudo. Eu falei, aqui não, rapaz, aqui é raiz. No que o sujeito foi pegar minha mão assim, endureci o braço aqui, eu falei, aqui é braço de jogar bezerro no chão, rapaz. Se esse barbudo chegar para mim, ele não sabia que eu era tricampeão mineiro de judô, campeão de tiro, eu acabava, fiquei cara em 2 minutos. E aí, eu falei, aqui não, rapaz, aqui é raiz, aqui não. Aí o cara veio do meu lado assim, eu segurei ele assim, falei, que negócio de ganhar beijo de barbudo, rapaz? Se eu ganho beijo de barbudo, como é que meu vaqueiro ia me receber lá na fazenda? Falei, patrão, o senhor está ganhando beijo de barbudo, o senhor não é digno de nem entrar nessa fazenda. E aí, irmãos, eu entrei lá, aí vi uma mesa assim, uma mesa de comida. Gente, tinha tanta refrigerante, que acho que nem aqui no Mar de Minas aqui tem tanta refrigerante igual tinha lá. Uma comidaria. Eu procurei assim, aqui deve ter um vinhozinho, uma cervejinha, nada de álcool. Tinha até um sujeito que levou groselha. Quem lembra aqui da groselha? Você lembra da groselha, irmão? Ô irmão, se você tem cabeça de prata e não lembra da groselha, Jesus vai pegar você. É claro que você lembra da groselha. Era um copo d'água e pingava aquele negócio. Agora não, agora o trem é chique. É Monan, faz umas misturas nesses casamentos, tudo chique. Agora tem um negócio. Mas antigamente era groselha, gente. E cheguei lá aquela comilança toda. Depois da comilança, o momento da cela tinha um louvor. O irmão saca um violão lá, e aquela cantoria, aquele negócio todo, e depois oração.
E aí crente tem mania de pedir você para fazer uma coisa que eu tenho certeza que já pediram você para fazer. Baixar a cabeça e fechar os olhos. Já pediram você para fazer isso? Já ou não já? Aí eu imaginei assim, é agora a tal da lavagem cerebral. É agora que eles fazem a tal da lavagem cerebral. Joga um trem no você, sei lá, conecta um trem, não sei. Mas deve ser essa hora que baixa a cabeça e fecha os olhos que tem a lavagem cerebral. Eu baixei uma cabeça, fechei um olho e deixei o outro aberto. Falei, aqui não quero virar crente. Porque todo mundo fala que crente faz lavagem cerebral. E aquela cantoria, aquele trem, a palavra, aquela preguiça. Voltei para casa, e Astrid, e aí, o que você achou da célula? Eu falei, detestei. Só tinha homem. Falei, crente não gosta de mulher, não? Porque só tinha homem naquele negócio, tão esquisito. Aí na outra semana, ela falou, vou ter que ir mais uma vez só para... Mas o pão de queijo da irmã Carla, lá da anfitriã, era uma delícia. Pão de queijo maravilhoso. Eu falei assim, vou voltar, e cada um tinha que levar um convidado, não um crente. Eu levei o compadre Fábio, 1,89 m, campeão de Kung Fu. Eu falei, compadre, se os crentes tentar fazer lavagem cerebral da gente, você dá um rabo de arraia lá e joga esse crente no chão. Levei o compadre Fábio. E chegamos lá, aquele negócio, aqui a cumilança, cantoria, não sei o quê, abre a Bíblia, aí abre lá no meio da Bíblia, aquele lugar que você nunca viu, nem sabe como é que abre, o sujeito vai, te ajuda a abrir a Bíblia, aquele negócio todo. No final da célula, o compadre Fábio entrega a vida para Jesus. Eu fiquei um arara com ele. Falei, compadre, quem vai tomar o uísque comigo agora? Nós dois somos companheiros de uísque. Quem vai tomar um uísque comigo agora, compadre? Eu falei, você não vai voltar para essa tal de célula não, senão você vai virar crente. Vai fazer que tem pelo buraquinho do lençol. Vai parar de beber, vai parar de fumar, vai parar de não sei o quê, vai parar disso, parar daquilo. Aí, terceira reunião de célula. Não deixou o compadre Fábio voltar. Eu fui lá e falei, agora eu vou lá para liquidar e nunca mais eu volto nessa tal de célula. Só que naquele dia, irmão, teve tudo. Tinha um barbudo na porta, aquela comidaria, aquele monte de refrigerante. Na hora do louvor, o irmão que tocava o violão, não levou o violão. Trouxeram lá um aparelho de CD, não funcionou. Aí o sujeito me aparece com um aparelho de fita cassete. Quem lembra da fita cassete aqui, irmão? Se você, cabeça de prata, não lembra, irmão, Jesus vai te pegar aqui hoje. Aí, gente, tinha uma fita com uma música do coral de criança da Central. Coral Perfeito Louvor, 130 meninos cantando. A musiquinha que não acabava nunca. Eu olhava para um lado, aquele monte de homem com a cabeça baixa. Eu olhava para o outro lado, aquele monte de homem de cabeça baixa. Eu tinha tomado, irmão, 3 cervejinhas antes de ir para a célula, e eu chupava aquele house preto para os crentes não sentir, entendeu? O aroma suave. E aquela cantoria, aquele trem, de repente começou aqui um negócio na boca do estômago, um negócio meio esquisito. Eu falei, meu Deus, será que a cerveja estava choque? Eu falei, claro que não estava choque. Cerveja choca, quem já tomou cerveja sabe, intragável. E o negócio começou a rodar, e comecei a sentir um trem esquisito. Aí eu vi que não era vontade de vomitar, era vontade de chorar. Só que meu pai me ensinou que chorar era coisa de mulherzinha, que homem não chora. Uma hora que fui tentar segurar, não tive jeito, não, que eu vi, eu já estava no chão. Segundo os irmãos ali, eu fiquei umas 2 horas no chão chorando. Eu não sei se eu profetizei, se eu dei rajadas de língua estranha. O fato, irmãos, é que Jesus falou comigo. Jesus disse que tinha um propósito na minha vida. Jesus tinha um plano na minha vida. Eu levantei, irmãos. Eu falei, crente realmente é um povo maluco. Eu acabei com a reunião dos crentes. Eu fiquei lá no chão, deitado, chorando, e os crentes, com a mão assim estendida. Na hora que eu levantei, eu senti que eu tinha 500 toneladas a menos. Eu estava leve.
olhei assim com aquele olho inchado para o líder da célula e falei assim: Jesus falou comigo. Aí ele falou: Oswaldo, tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Aí naquela noite, em vez de chegar às 10 horas, terminava a célula, cheguei em casa meia-noite, que é só explicar o processo, o que aconteceu. Na hora que eu pus a chave na porta, a Astrid abre a porta. Ela falou: onde você estava? Eu falei assim: estava na tal da célula. E esse olho inchado? Eu falei: Jesus falou comigo. Ela: senta aqui e me conta. No final de semana eu fui para o encontro com Deus. Voltei pisando na cabeça de capeta, chutando demônio, dando rajada de língua, cheio do fogo. A minha filha falou assim: papai, você ficou doido? Eu falei: fiquei doido por Jesus. Um ano depois eu estava expulsando meu primeiro demônio. Porque as meninas falam que o primeiro sutiã vocês nunca esquecem, né? O primeiro demônio que a gente expulsa, a gente também nunca esquece. Aí abri a minha primeira célula. Primeiro ano multiplicou 3 vezes. No outro ano, 3 vezes. Daí a pouco tempo eu e a Astrid já estava com 20 e poucas células. Deus tinha um plano. E o terceiro princípio a Bíblia diz: Paulo e Silas foram presos. E os caras muito malucos, cheios do Espírito Santo, começam a louvar a Deus lá pelas madrugadas. E a Bíblia fala que de repente, no que estavam louvando a Deus, eles tinham acabado de tomar varada, ser presos, acorrentado. E eles começaram a cantar cânticos espirituais e as prisões se abriram. O carcereiro, ele pega a espada e já ia se matar, e Paulo falou: ei, para aí, estamos todos aqui. E o carcereiro falou assim: uai, como é que é esse negócio? E eles respondem: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Aquele carcereiro levou Jesus para casa. E aí, irmãos, eu chego no terceiro princípio. Traga Jesus para a sua vida. Traga Jesus para a sua casa. Leva Jesus para o seu ambiente de trabalho. Leva Jesus para a sua empresa. E você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Jesus chega, o texto que nós lemos, e a Bíblia fala que estava um alvoroço. Você imagina um negócio? Perde alguém da família, alguém da família morre, você tinha que contratar um bando de mulheres que chamavam-se carpideiras. As carpideiras eram pagas para chorar no enterro. Você imagina, Jairo sai de casa, a filha está doente, gravemente, ele vai atrás de Jesus, nesse meio tempo a filha morre, a mulher de Jairo toma todas as providências, a mulher de Jairo prepara o corpo da filha, a mulher de Jairo contrata as carpideiras estão lá chorando, as carpideiras estão lá gritando, as carpideiras estão lá lamentando. Chega Jesus, os discípulos e o principal da sinagoga. Nesse momento, ex-principal da sinagoga. Ex-principal da sinagoga. E Jesus fala assim: uai, que alvoroço é esse? Eu imagino que o apóstolo Pedro, se esse cara tivesse nascido no Brasil, ele tinha nascido lá em Nanuque. Pedrão, o bicho era nego duro, bruto, homem de Deus. Acho que Jesus dá na costela, Pedro dá na costela de Jesus e fala: Senhor, a filha do homem morreu. Morreu, são as carpideiras. E a Bíblia fala que Jesus falou assim: ela não morreu, ela apenas dorme. E aí, irmãos, a Bíblia fala que riam-se dele. E o povo, que é pago para chorar, de repente começa a rir de Jesus. Jesus pega os pais, os discípulos que foram com ele, e vão até o quarto da menina.
A bichinha estava lá, já com a roupa, imagine, apropriada. Não sei se já passaram aqueles ungüentos para a preparação do corpo, o sepultamento, que era costume no povo judaico. E a Bíblia fala que Jesus chega para a menina e disse: Talitá cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-se. E a Bíblia fala que imediatamente aquela menina levantou. E eu quero que você veja a cena, irmãos. A noite chega. Jairo está dormindo com a sua esposa. A Bíblia não fala o nome dela, nem o nome da menina. Estão lá dormindo. A menininha está lá no quarto. A mãe acorda de sobressalto com um ronco do Jairo. O bichão estava cansado. Ele andou o dia inteiro atrás de Jesus. Ele trouxe Jesus para casa. E aí aquela mulher, rapidamente, ela lembra de tudo que aconteceu naquele dia. Ela levanta o sobressalto, pega o espelhinho, vai até o quarto. Estou imaginando, irmãos. Ela pega o espelhinho, põe na frente do nariz da menina para ver se ela ainda respirava. O espelhinho embaça. A filha está viva. E ela está lá no quarto, ela ouve o ronco de Jairo lá no outro quarto. Deve ser igual do pastor. O ronco dele é assim, poderoso, assim, aquele de tremer as estruturas. Era o ronco de Jairo, irmão. Ela está no quarto com a filha, que já foi preparada para enterrar naquele dia. Mas ela respirava, ela estava viva. E ela ouve o ronco de Jairo. Ela fecha os olhos e diz: Jairo, feliz o dia que você nasceu. Jairo, feliz o dia que me casei com você. Jairo, feliz o dia que você trouxe Jesus para a nossa casa. Ah, irmãos. Paulo e Silas disseram para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nós temos uma cidade precisando de salvação. A Bíblia fala, irmãos, que quando o Senhor Jesus voltar, as pessoas vão estar assim, dormindo, vendo um programa de TV na manhã, vendo uma série, só aquele último capítulo. Eu tenho minha filha Bruna, ela fala o seguinte: ela vai ver uma série, a primeira vê o último capítulo, aí depois ela vê o resto, e fica fazendo spoiler o tempo todo. Eu não gosto de ver série perto do lado dela. Aí você cutuca ela, ela conta o que vai acontecer. As pessoas casando e se dando em casamento, e de repente o Senhor voltará. E como está escrito, eu falei aqui ontem, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens. E vamos encontrar com o Senhor nos ares. E aqueles que não foram alcançados, passarão a eternidade sem Jesus. Eternidade num lago de fogo e enxofre. E às vezes eu adoro fazer enterro, irmãos. A coisa mais gostosa que tem é pregar enterro. Porque é um momento que as pessoas vão te ouvir. Porque aquela pessoa que está naquele caixão, de alguma forma, é alguém que as pessoas consideravam. E às vezes eu vejo pessoas que não conheciam Jesus, sofreram, e as pessoas falaram assim: ah, finalmente descansou. Eu costumo dizer em enterro, olha, às vezes as pessoas morrem, mas não descansam. É aí que vai começar um momento de dores e sofrimento eternos. Já pensou nisso? Já pensou que se você não levar Jesus para sua casa, se Jesus não entrar na vida da sua família, será fogo eterno, será distanciamento eterno. E deixa eu falar para vocês, eternidade é muito tempo. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho.
com todo o respeito e amor que eu tenho pelos meus irmãos presbiterianos, que eu prego demais em igreja presbiteriana, e eu falo assim: e como saberão se não há quem pregue? Sabe, irmãos, nós precisamos pregar o evangelho. Então nós precisamos nos rendermos diante do Senhor, irmos para um novo nível de fé e levar Jesus para a nossa casa. Você crê nisso? Você crê nisso? Você anima? Cadê a turma da banda? Vamos tocar mais um cântico? E aí nós vamos orar.